mercado de fintech está vivendo um momento muito especial. A gente tem novas tecnologias, a gente tem novas oportunidades e também vive um momento com muito mais amadurecimento, com mais segurança. Por trás disso, a gente tem as empresas de tecnologia, como a Ideias, e a gente tem também os bancos liquidantes, as empresas que dão a infraestrutura para tudo isso acontecer. Claro, temos também os empresários, como você que está aí na jornada com a gente, colocando o risco, colocando o seu negócio na ponta, colocando oportunidades também para os seus clientes fazerem novos, oferecerem serviços financeiros na ponta. Bom, hoje a gente está no Rota de Valor, o primeiro episódio desse podcast da Ideias, o podcast sobre negócios e fintechs. E para falar aqui no nosso Rota de Valor, no nosso primeiro episódio, nós temos 2 convidados muito especiais. Um deles é a nossa CEO, a Maria Cristina. Bem-vinda, Maria. Bom dia, Igor. E também o Uri da Swap, nosso novo banco liquidante. A gente está muito feliz de poder receber você aqui, Uri. Obrigado, pessoal. Em primeiro lugar, assim, eu queria dizer que eu estou muito honrado em fazer parte desse primeiro episódio. Fazer parte de qualquer episódio seria incrível, mas o primeiro é uma honra muito grande. Então, obrigado pela confiança e pela parceria. Legal. Uri, já vou pedir para você se apresentar, falar um pouco do seu papel dentro da Swap e já eu te dou um presente. Muito obrigado, Igor, por mais esse presente. Bom, acho que vale falar um pouquinho da minha trajetória até aqui. Eu sou fundador da Swap, eu cuido da parte de receita. Okay. Dentro disso, a gente tem o marketing e o comercial, né? O trabalho dos novos negócios. Eu sou administrador, eu comecei minha carreira trabalhando em fusões e aquisições na Abril. Passei 2 anos e meio lá. E depois entrei na 99, assim, eu acompanhava muito esse negócio de startups na época que eu estava lá na Abril. E eu já comecei a ler um pouco sobre a 99, via notícias e falava, nossa, essa empresa parece incrível, eu não sabia muito bem ainda o que estava acontecendo ali, mas quando apareceu uma oportunidade para ser o braço direito do CFO, eu agarrei e entrei lá e comecei a minha trajetória de correr riscos. Eu acho que quando você trabalha numa startup é muito parecido com empreender. É uma medida um pouco menor de riscos, né? Mas ainda assim é um ensaio para o trabalho de empreender na tua própria empresa. E eu passei 4 anos incríveis lá na 99. Comecei trabalhando com finanças lá, então finanças corporativas, FP&A. Depois toquei um projeto dentro de operações que era para expandir para o táxi preto. Né? Então a gente na época estava competindo com o Uber, a Uber tinha acabado de entrar no Brasil e a gente precisava lançar um produto para competir principalmente nos carros de maior luxo, né? Então tinha o Uber Black, a gente lançou o nosso táxi preto. Voltei para a área de finanças para ajudar a empresa a levantar a Série C, que foi uma rodada de $150 milhões lá com a Riverwood, com a Didi, que é uma das maiores empresas do segmento no mundo. E me tornei o gerente geral de pagamentos. Então tinha toda uma tese lá dentro de você incorporar, embarcar serviços financeiros na plataforma da 99. E aí eu já tinha tocado alguns projetos diferentes e acharam que faria sentido eu tocar esse. E eu passei alguns meses, na verdade quase 2 anos, assim, olhando para essa história de pagamentos. Até que a gente vendeu, né, o negócio para a Didi, fiquei um pouquinho mais e percebi que nesse mercado existia um gap, existia um abismo, na verdade, na prestação de serviço para você construir a sua fintech dentro de uma empresa que não era financeira. A gente tinha na época 3 grandes possibilidades de empresas que poderiam prestar esse tipo de serviço, né? O primeiro eram empresas de pré-pagos. Essas empresas de pré-pagos, elas eram muitas vezes mais antigas, elas nasceram para fazer infraestrutura de pagamentos. Então, acabavam fazendo muitos puxadinhos na tecnologia, na operação de compliance, e isso não entregava uma boa experiência para a gente quando a gente operava a nossa solução. Aí a gente olhava para processadoras, né? As processadoras também eram empresas mais tradicionais, assim, de tecnologia de pagamentos, mas elas eram engessadas, porque elas eram pensadas para casos de uso muito específicos, assim, elas eram pensadas para varejo, eram pensadas para bancos, mas e uma empresa como a 99, né? A gente não era fácil usar uma solução como essa. E elas também não tinham a parte regulatória dentro do pacote de serviços, né? Elas cuidavam só da tecnologia para casos específicos. E muitas vezes a gente também tinha a oportunidade de fazer parceria com bancos,
bancos, fintechs, que já prestavam serviço diretamente para o usuário, mas isso gerava um conflito de canal, né? Porque o banco ele queria o cliente para ele, né? Ele não queria o cliente para a 99. E aí, como que a gente dividia resultado efetivamente dessa operação, né? Então, isso gerava uma série de discussões muito difíceis de resolver e não sabendo que era impossível, eu e o Doug, né, que era o meu chefe na época, a gente decidiu sair da 99 e começar o parceiro, o fornecedor que a gente não encontrou no mercado. E aí tem sido uma trajetória muito legal, muito gostosa, de muita aventura. Nesses últimos 7 anos, a gente fundou a empresa em 2018. Já fiz várias coisas lá na 99 como fundador e percebi que a minha vocação, pelo menos nesse tipo de negócio, está muito mais voltada para levar a gente para novos modelos de negócio, para estar próximo do nosso cliente, que é o que eu amo, na verdade, é estar perto dos nossos clientes todos os dias, nossos parceiros, e é isso que eu toco hoje lá. E vai ser um prazer também contar para vocês um pouco da história da Swap e de tudo que a gente pode fazer aqui junto. Maravilha. A gente está muito honrado mesmo de ter você aqui, Uri, e não podíamos, eu e a Maria, deixar passar em branco e queríamos te dar um presente aqui em nome da I10 Maria. Entrega para ele, Maria. Muito obrigado. Valeu. Abro? Abre agora. Abre. Precisamos entender os protocolos, né? Não, abre. Já totalmente personalizado. Olha, lindo. Temos alguns spoilers aqui, né, pessoal? Então, Sim. assim, vocês já estão vendo um pouco da marca nova, linda. Acho que a gente tem uma caneca dessa, isso maravilhosa. Um boné também, que eu não vou colocar para não ficar descabelado depois. E um Red Bull Dá um gás. Pra não ficar nunca com sono, né? Isso aí. Mas acho que é muito difícil ficar com sono quando você tá empreendendo. Então, a gente tem usa ele formas de conseguir dormir, na verdade. Exatamente. A gente usa ele para conseguir entregar os projetos com maior efetividade. Maravilha. Maria, pra gente está sendo um momento especial, esse momento de transição, e eu queria muito que você falasse assim, já começasse a falar por que a gente escolheu a Swap, como é que foi esse processo pra gente, e um pouco também da tua trajetória, afinal de contas, muita gente que está com a gente hoje, dentro da nossa casa, não conhece totalmente Maria Cristina Kopasek. Com certeza. Bem, pessoal, estou muito feliz de estar aqui, acho que esse é o primeiro ponto, e eu sendo uma das fundadoras do negócio, ver toda a nossa trajetória, tudo que a gente conseguiu alcançar, tá hoje aqui gravando esse podcast, lançando, né, um novo podcast, é um sonho antigo. A gente fala disso há bastante tempo e finalmente a gente conseguiu se estruturar para fazer isso, e estando aqui, né, com uma nova marca, eu fico muito feliz. Contando um pouco sobre mim, acho que uma trajetória um pouco diferente do Uri. Eu sou engenheira de controle de automação, então eu vim super da área técnica, né? Não tenho uma formação de administração propriamente dito. Acabei trabalhando bastante em indústria, chão de fábrica mesmo, processos de automação. E acabei indo para o mundo do software. Tive uma software house antes da I10. E a I10, ela também nasceu para resolver um problema, né? Mas muito num contexto onde a gente foi exposto e teve que arrumar soluções muito rápido, talvez de uma forma não tão estruturada e não tão planejada, né? Basicamente, a gente nasceu ali tentando resolver o problema de um cliente que chegou pra gente na software house que precisava integrar meios de pagamento, precisava criar uma conta digital e emitir um cartão para resolver um problema operacional que ele tinha. Não combinado, né? Mas olha a semelhança da própria história que você acabou de contar, né, Uri? Com certeza. É sempre assim. É um empreendedor, né? Querendo resolver problemas. O empreendedor faz isso. E com uma boa dose de coragem também, né? Pois a gente não teve a oportunidade de ter trabalhado com serviços financeiros antes, né? A gente não tinha experiência no ramo, nossa experiência era de desenvolvimento de sistemas, mas a gente achou aquilo, sendo muito honesta, a gente achou aquilo muito legal. A gente achou, cara, eu vou criar um banco, eu vou trabalhar com serviços financeiros, então pra gente aquilo nos deu um gás, a gente fechou o projeto, a gente não tinha nada, e a gente meio fake it until you make it, a gente vendeu e aí depois a gente foi fazer. Foi procurar, foi entender como a gente poderia construir aquilo e, enfim, hoje estamos aqui. Então, a gente foi muito focado em resolver o problema daquele cliente. A gente não tinha uma visão ainda de vamos construir uma plataforma para viabilizar com que outras empresas pluguem serviços financeiros. O nosso intuito era resolver o problema daquele cliente, fazer aquilo dar certo. E aí, depois de entregue, a gente começou a olhar para o lado e ver, tem uma oportunidade aqui. E eu acho que um caminho legal assim, que a gente escolheu foi realmente assim, olhar para empresas, olhar para o empreendedor,
olhar para a quantidade de empresas que não estavam enxergando essa oportunidade, né? Acho que fugiu um pouquinho de startup, fugiu um pouquinho do eixo Rio-São Paulo ali, das empresas grandes, né, mais estruturadas, que estavam olhando, pô, é óbvio que eu tenho que embarcar serviços financeiros. A gente começou a olhar para empresas que elas não sabiam disso ainda, né? Para elas era uma total novidade. Quem estava trazendo novidade era a gente. Exatamente, a gente foi porta-voz dessa possibilidade para várias empresas mais tradicionais, que jamais passava pela cabeça delas isso, e, enfim, a gente foi criando um movimento, na verdade, né? De trazer essa oportunidade para elas e fazer elas terem acesso, né, a isso também. E acho que daí entra muito e converge muito com a história da Swap, porque a gente também, assim, foi procurando soluções diferentes de desenvolver aquilo. A gente foi para banco, a gente falou com processadoras e nada encaixava muito bem, assim, né? E aí a gente não foi, né, no caminho de se tornar uma instituição financeira propriamente dita. A gente entendeu que existiam já players fazendo isso, assim, relativamente bem, mas existia uma oportunidade gigantesca para tornar isso mais acessível ainda, né? Colocando tudo isso embarcado dentro de uma plataforma customizável, trazendo também conhecimento de negócio, estrutura, né, de cases de negócio, de como monetizar, de como gerar receita, de como fazer esses serviços financeiros em si darem um resultado, né, e gerarem valor para o usuário final e gerarem valor para o nosso cliente. Então, a gente acabou pegando essa parte da cadeia, vamos dizer assim, porque a gente viu que não tinha ninguém resolvendo esse problema, assim, e acabava que as soluções que tinham no mercado estavam muito focadas em clientes técnicos ou empresas muito grandes, né? Não tinha ninguém que tinha abraçado e criado esse movimento para empresas de médio porte e trazido essa oportunidade para elas, assim. Dentro da IDES eu já fiz de tudo também. A gente estava brincando aqui antes de chegar, né? Que eu falei que CEO é Chief of Everything Officer. Então, já toquei financeiro, já toquei CS, já toquei comercial. Hoje estou um pouco mais, né, numa posição mais estratégica. Mas gosto também muito de estar próximo dos clientes, atendo o cliente, gosto de ouvir feedback de cliente. Às vezes, né, alguns são duros. Nossos clientes que estão aqui assistindo sabem, às vezes não são feedbacks fáceis. Mas eu acho que sempre fazem a gente aprender e entender melhor o contexto, desenvolver mais empatia e poder ser melhor, né? Que é o que a gente quer. A gente quer cada dia ser melhor. Esse ano foi um ano desafiador pra gente, né? Teve, falando um pouco mais agora da escolha, né, pela Swap, foi difícil, foi bem difícil. A gente já estava plugado na DOC há 6 anos. Então, todos os processos lá já estavam azeitados. A gente já tinha desenvolvido muita coisa em conjunto com eles. Então, a gente já tinha atingido um nível de maturidade, mas a gente sabia, no fundo, que a mudança ela era necessária. A gente precisava mudar, a gente precisava trazer mais robustez, né? Principalmente na parte de cartões. Então, a gente só estava adiando aquilo porque a gente sabia que ia ser dolorido, né? E a gente já estava com um volume... Enfim, né? Hoje a IDES tem um volume bem expressivo, a gente transaciona mais de 1 bi mês. Então, assim, é um volume grande para fazer uma mudança, né? E a gente teve que fazer essa mudança relativamente rápido. Mas a escolha para a Swap foi muito no sentido, assim... Como a gente pode... E isso era, assim, dentro da nossa lista, né, de prioridades, de variáveis que a gente estava avaliando, pra gente, a primeira e mais importante era como a gente consegue gerar mais receita pro cliente. A gente tem um modelo de revenue share, eu acho que isso foi pauta das nossas negociações, assim, bem forte. Como é que a gente melhora a rentabilidade do float? Como a gente melhora a rentabilidade de interchange? Como a gente vai trazer coisas que vão ajudar o cliente a gerar mais resultado na ponta? Então, esse foi a principal variável que a gente avaliou. E aí depois, obviamente, né, tecnologia, robustez técnica, segurança, que pra gente é um ponto muito importante, né? A gente precisa estar num lugar que a gente se sinta seguro, que o nosso cliente se sinta seguro. Então, esses foram os critérios, assim, que a gente avaliou. E eu acho que, para culminar, assim, a gente sentiu uma sinergia muito grande com a forma de operar e a forma de fazer negócio da Swap, né? Enfim, acho que talvez alguns dos nossos clientes até passou já pelo processo comercial de vocês, possivelmente. E, cara, a Swap não abre uma proposta, assim, do nada, né? Ela quer entender o negócio, ela quer entender se tu tem volumetria, ela quer entender se faz sentido você entrar nesse mercado, né? Que é um posicionamento que a IDES abraçou bastante, né, nos últimos anos. De realmente, assim, a gente não acredita que toda empresa vai ser uma fintech, a gente quer fazer... Já antecipando aqui, fintechs de verdade. É isso aí. A gente quer fintechs que elas parem em pé, que tenham um negócio com um propósito, que gere valor para o usuário final e que o nosso cliente consiga ter ROI, né, que faça sentido, que ele gere valor, que ele tenha um propósito nessa operação. E a gente viu essa sinergia muito grande com a Swap e essa abertura para não necessariamente já saber ou já ter todas as informações do que a gente estava fazendo, mas de estar aberto a escutar e a construir algo junto, que eu acho que é muito importante, né? Quando a gente quer falar de inovação, quando a gente quer criar coisas novas...
especialmente no mercado tão regulado como o mercado financeiro, especialmente agora que está mais complicado ainda, a gente precisa de pessoas que não digam não de cara, né? Que, deixa eu entender um pouco mais, como a gente pode fazer assim, pense em possibilidades pra gente poder criar produtos novos e gerar valor na ponta. E a gente sentiu muito essa receptividade da Swap. Então, isso culminou muito pra nossa escolha. Sabe que eu tenho a percepção, Uri, que a gente não apenas escolheu, mas a gente também foi escolhido, né? Houve uma sinergia muito grande, assim, pela demonstração em todas as etapas do quanto vocês, da Swap, primeiro, integram um time muito alinhado e aliado conosco, ou seja, a gente está de fato na mesma trincheira, mas também o quanto que vocês compreendem esse negócio e esse cliente que a gente está atendendo, né? O nosso cliente que é o empreendedor e eles já tiveram, né, a oportunidade de conhecer ou de perceber melhor a nossa nova forma de comunicar, o nosso novo posicionamento, a nossa nova marca. Nossa, foi um prazer a gente poder trocar aquela ideia mais cedo e tão facilmente, Uri, você entender o quanto que a ideia de fato nasceu para quem ama empreender. E esse empreendedor, que é você que está nos assistindo, tem necessidades muito específicas, né? E falamos 2 pontos aqui importantes. Falamos sobre geração de receita na ponta e nos surpreende muito quanto que a Swap tem soluções que se adequam perfeitamente a essa necessidade, não apenas em produto, mas na forma como ele é apresentado, e segurança. Eu queria ir para essa camada agora da segurança. Como é que a gente está se preparando, como é que a gente está lidando e como é que o nosso cliente pode vir para essa mesa conosco, percebendo como a gente lida e trata com questões de segurança, que não é só o recurso dele, Maria, Uri, é o recurso do cliente dele. Então, como é e como está questões de segurança envolvendo essa nossa parceria? Muito bom. Eu acho que a questão de segurança ela é uma coisa elementar, é uma coisa muito central para tudo que está ligado ao banco. Assim, o primeiro trabalho que um banco precisa fazer, ou uma empresa que está relacionada a serviços financeiros, é guardar muito bem o dinheiro dos seus clientes. Acho que isso é a premissa básica. Qualquer coisa além disso é um plus, mas isso é uma premissa básica, higiênica, que precisa ser entregue. E na Swap a gente tem essa visão muito forte, né? Então, a gente sempre entende que lançar qualquer produto não é simplesmente um MVP, não é simplesmente colocar um produto simples, cheio de problemas na rua, né? A gente precisa ter a consciência de que são produtos de missão crítica, que precisam ser super seguros e super escaláveis. E aí a segurança, eu acho que é um conceito mais amplo quando a gente fala de serviços financeiros, que envolve pelo menos 3 fatores, né? O primeiro deles é a segurança regulatória. Então, a gente efetivamente tem que ter um negócio que é alinhado com as expectativas e com a barra do regulador. E não só o regulador, como todo mundo que de alguma maneira se relaciona com a empresa. Então, da mesma maneira que a gente coloca uma série de exigências para nós mesmos, a gente também tem exigências para os nossos parceiros, para IDs, e a gente também é muito exigido de outros parceiros da cadeia. E aí acho que vale aprofundar um pouco isso. Tem um segundo elemento fundamental, que é a segurança cibernética. Né? Então, você garantir que o teu sistema ele está seguro de ataques e de invasores. E tem o terceiro elemento, que é a continuidade do negócio. Né? Você garantir que o negócio ele é perene, ele é sustentável. Né? E que você vai ter você tem um negócio hoje que se sustenta para os próximos 6, 12, 10 anos. Né? Que você vai ter uma continuidade naquele negócio. E tudo isso é importante quando você escolhe um parceiro. Interessante, né? Porque tudo envolve segurança. São seguranças Sim. em sabores e perspectivas diferentes, mas em que em algum momento ela se transforma, ou quando não são observadas, se transformam em episódios de insegurança ou em casos de insegurança que às vezes a gente nem sabe de onde veio, né? Mas muito bacana você ter trazido essa perspectiva, Uri. Eu acho que, no final das contas, assim, a gente está falando de gestão de risco, né? De uma forma um pouco maior,
mas o elemento de sustentabilidade do negócio, ele é fundamental. E quando a gente fala de negócios financeiros, a gente acaba transacionando, né, passa pela plataforma muito mais dinheiro do que fica de receita para qualquer um dos participantes. Né? Então, o potencial de um pequeno problema se torna muito grande quando ele é comparado com a receita que é gerada. Então, a gente tem que colocar esse assunto como uma pauta extremamente séria em todos esses elementos. Eu acho que para falar do primeiro, né, que é a segurança jurídica, a gente teve um ambiente muito aberto do Banco Central nos últimos anos. A SWAP surgiu em 2018, então a gente viveu um ambiente muito aberto do Banco Central, que promovia muita... também, né? Pro-business. Novas licenças mais leves para as instituições financeiras e de pagamentos, inclusive o que a gente chama de sandbox, né? Então um ambiente onde você podia operar mesmo sem licença, abaixo de determinados volumes. Então é um ambiente que queria realmente trazer competição para o sistema, desafiar um pouco o status quo. Então o Banco Central ele teve uma agenda ativa nesse sentido. Inclusive a primeira leva de fintechs, elas vinham muito carregando essa bandeira outlier, assim, né? De enfrentar os grandes bancos, ou seja, de ter uma alternativa que desafiasse, né? Quase que revolucionária, vamos dizer assim, né? Em muitas perspectivas, fintechs foram criadas nessa época, né? Exato. Carregando essa bandeira, né? E foi muito bacana realmente o processo que aconteceu, no sentido de trazer uma melhor experiência para os usuários, né? Se você vê, os bancos continuam crescendo muito, eles continuam gerando um retorno sobre o ativo deles e sobre o patrimônio deles, dos maiores no mundo, mas eles vêm se reinventando, né? Hoje, quando você pega bancos grandes, mesmo os maiores, você já olha para eles como bancos digitais. Você já vê jornadas muito mais interessantes para o usuário. Então, foi bom para o ecossistema como um todo, né? E quem ganha no final são os clientes, são as empresas atendidas. Então, a gente teve um ambiente muito aberto para essas inovações e para essas empresas novas. Mas, obviamente, como todos os momentos em que você abre um pouco para todas as novas possibilidades, você também aumentou muito os riscos, né? A permissividade cobrou seu preço, né? Exatamente. Até porque não se sabia muito onde poderia chegar tudo isso, né? A coisa ganhou uma escala enorme, né? O Pix ele já é um dos sistemas de pagamentos instantâneos de maior sucesso no mundo, né? Em escala global. Ele já tem um volume de transações enorme no Brasil. Existem muitas fintechs que são baseadas nesse modelo, empresas de infraestrutura baseadas nesse modelo. A gente já tem uma grande parte das empresas que roda em licenças de instituição de pagamento, que são mais leves do que as licenças bancárias. Então, a gente já tem um ecossistema que amadureceu muito, ele é um exemplo para o mundo e, assim, com certeza na América Latina ele é o ecossistema mais avançado. Então, a gente tem realmente uma abertura de mercado que deu muito certo. Mas com isso vieram muitos riscos, de fato. Alguns deles que a gente vem acompanhando, né? E que a gente... É óbvio que Banco Central e todos os participantes, de alguma maneira, sabiam que existiam riscos, né? Com essas novidades todas. Mas eles vêm se materializando, né? E com isso é necessário ter respostas. Então, a gente, hoje, quando a gente olha para a regulamentação, a gente olha para ela como uma grande aliada. No sentido de que ela baliza um pouco os requisitos mínimos para que esse sistema ele funcione de uma maneira segura. E por que isso é tão importante? Eu acho que por dois motivos. Um deles é porque você precisa ter um ecossistema seguro para que a sua operação seja segura. Né? Como a gente vê... Tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado. Quando acontece uma fraude num lugar, acontece um incidente num lugar, esse recurso vai para outro. Então, tá tudo extremamente conectado e todo o sistema é afetado negativamente. Exato. Se você pega os PSTIs, por exemplo, que tiveram os problemas recentes, eles eram parte da solução técnica de grandes bancos, inclusive de empresas de Banking as a Service, né, que usavam esses PSTIs. Então, você começa a ver que tem players e tem participantes que ninguém imaginava que existiam e o serviço que eles prestavam, né, e como eles impactaram na ponta os usuários. Então, a gente vê assim, como um grande aliado, quando você tem regulamentações que coíbem um pouco problemas e diminuem os riscos, porque diminuem o risco como um todo, né, um risco sistêmico. Uhum. E aí a gente tem um segundo ganho muito grande, que é realmente limpar um pouco o mercado.
que é tirar do mercado as empresas que geram riscos desproporcionais para todos, porque é quase um risco comunitário que você está gerando aqui. Com certeza. Reputacional e para o sistema. Então, quando a gente tem regulamentações um pouco mais duras, elas são muito positivas para a gente, porque elas limpam o mercado das empresas que não estão preparadas e elas deixam o mercado mais profissional. Então, a gente olha para isso com muita seriedade. A gente tem um time de compliance muito robusto, a gente trabalha com os melhores escritórios do país, entendendo a regulamentação, ajudando até na construção da regulamentação. A gente fundou uma associação de Banking as a Service, chama ABAS, Uau. Porque a gente sabe que uma indústria regulada precisa de uma discussão ativa, de uma discussão construtiva, para que a gente chegue nos melhores modelos. Então, a gente acredita muito em não só obedecer às regras, e assim, muito menos desobedecer às regras, mas construir as regras junto com o regulador. Então, a gente acredita muito nisso e depois, obviamente, seguir isso piamente. Falando um pouco de segurança cibernética, né? Acho que tem muitos detalhes técnicos numa solução, né? E eu acho que eles passam por processos muito bem estruturados, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de um sistema muito bom de KYC, né? De saber quem é o usuário que está entrando na tua base, isso é fundamental, né? A gente precisa entender quem é essa pessoa, porque essa é a primeira barreira que a gente tem, no final das contas, e depois ajuda a gente a entender e prevenir, inclusive, que aconteçam incidentes. Então, é fundamental isso. A gente também tem uma série de sistemas de antifraude que estão embarcados na solução. Então, garantem que a gente tem o perfil transacional que faz sentido para aquele tipo de operação. A gente é certificado de muitas maneiras, né? ISO, a gente tem certificação PCI 4.0, a gente tem uma série de certificações de segurança que tangibilizam e ajudam a gente a organizar esse processo internamente e a tangibilizar esse processo perante todos os nossos parceiros. E a gente fez uma coisa que é complexa tecnicamente, mas a gente acha que ajuda muito na segurança, que a gente criou uma infraestrutura dedicada para cada parceiro nosso. Porque na medida que você compartilha a infraestrutura como uma empresa de retaguarda, né, que é o que a gente é, uma empresa de retaguarda para os nossos Cada parceiro, por exemplo, I10. Okay. Exatamente. Na verdade, dentro da própria I10, cada cliente I10 é um ecossistema separado. Legal. Que é uma mudança que aconteceu, né? Nessa troca de liquidante. Anteriormente a gente tinha tudo dentro de uma base, agora a gente está segregado justamente alinhado a essa norma da SWAP. Exato, e aí a gente, muito mais do que só uma regulamentação, uma regra, a gente criou realmente uma tecnologia que permite que cada ambiente esteja separado com as suas retaguardas e as suas proteções para garantir o mínimo de dependência, né, em cada um desses ambientes e o máximo de segurança. Então isso foi um desafio técnico grande que a gente teve, mas que na nossa visão ajuda muito a resolver e melhorar as questões de risco cibernético, né? E envolve todo o trabalho técnico mesmo de infraestrutura que a gente faz. E por fim, continuidade dos negócios, né? A gente sempre foi uma empresa talvez um pouco mais conservadora do que uma startup normal. A gente sempre quis fazer todos os passos com muita consistência. Então, a gente viu muitas oportunidades de fintechs que eram, assim, vendiam mundos e fundos, né? Tinham propostas de valor mágicas, tiravam dinheiro de lugares que a gente não imaginava de onde, né? Mesmo muitas vezes com investimento de fundos, em primeiro lugar, a gente só apostou em casos de uso que a gente realmente acreditava, desde o começo. E acreditava do ponto de vista de geração econômica de valor. Acho que uma fintech ela não sobrevive se ela não der dinheiro. Né? A gente sempre olhou para modelos de negócio, a gente sempre olhou para tipos de fintech que dessem dinheiro. Então, a gente sempre apostou muito nisso. Uma outra coisa que a gente também sempre foi uma grande preocupação é a própria Swap não investir mais do que fazia sentido para ela. Então, a gente sempre levantou muito dinheiro com investidores. Então, ao longo da nossa história, a gente levantou mais de 150 milhões de reais para construir a operação. Mas a gente nunca gastou mais do que a nossa operação permitia. E na medida que a gente foi fazendo isso, a gente foi construindo uma operação robusta, super eficiente, né? Então, a gente transaciona bilhões na plataforma, a gente gera uma receita muito considerável, mas a gente tem
uma equipe que é enxuta pelo trabalho que a gente faz, considerando todas as áreas, e os processos são muito eficientes. Então, isso faz com que a gente gere caixa há algum tempo e a gente esteja construindo uma operação muito sólida. Mas sabe que isso também transmite pra gente uma proximidade, Yuri. Uma proximidade necessária para que a nossa operação possa ser tocada, né? E, inclusive, você falou sobre aspectos de segurança, né? E é interessante pensar que há muitas pessoas envolvidas e indivíduos envolvidos para que a segurança possa ser mantida e entregue. Segurança em todos esses aspectos que você trouxe, né? E a gente fala não sobre uma dependência da I10 com relação à swap ou do nosso cliente com relação à I10, mas uma interdependência, né? Sim. A gente Uma precisa parceria, né? uma parceria verdadeira. Interessante perceber como que não por acaso você, Maria, e você, Uri, estão sentados do mesmo lado da mesa, que é uma coisa que a gente também está querendo transmitir para os nossos clientes, porque somente com esse alinhamento, né, Maria? Tipo, somente com esse alinhamento pleno a gente vai... E uma interdependência, que talvez não seja nem só de 3, né? Talvez tenha um quarto indivíduo que é o cliente do nosso cliente. Quem é que está na ponta, de fato, dando toda a condição para que a coisa aconteça, né? Eu queria muito tocar nesse assunto com vocês dois, que no evento lá da migração, a gente teve a necessidade de colocar muitas dessas novas camadas e procedimentos de segurança à prova. E foi algo inédito para todo mundo, né? Inédito para vocês, porque vocês estavam recebendo, enfim, uma nova família, com filhos grandes, inclusive, já criados, e também e nós entrando na casa de vocês. E a gente estava ali para sermos uma grande família. Mas a regra do jogo é outra. E que bom foi pra gente. Conta pra gente, Maria, como é que foi esse processo e o que a gente pode tirar de aprendizado nesses novos processos de QIP, de QIC, que todos os clientes puderam passar. Conta pra gente como é que foi isso, porque com certeza saíram muitas lições dali. Aprendemos muito, acho que esse é o primeiro ponto, assim, erramos bastante no processo, a gente tentou planejar o máximo possível, mas realmente, assim, é uma mudança dramática, pelo volume que a gente tinha, pela quantidade de clientes também. Então, só nesse processo, acho que um ponto que cabe falar, assim, de segurança, a estrutura da I10 ela é segregada para o cliente, ela já era. Porém, no nosso banco liquidante ia para uma mesma base. Então, agora a gente teve que fazer essa mudança justamente, isolado aqui e é isolado na swap, então isso traz mais segurança. Sempre foi um pensamento que a gente teve no sentido de, cara, um possível ataque, eu tenho isolamento, né? Fora que a gente atua, né, em vários modelos diferentes. A gente tem clientes com uma base mais pessoa física, outros mais pessoa jurídica, tickets médios diferentes. Essa possibilidade de configurar, né, o antifraude, de poder configurar as regras de negócio e perceber quando a gente tem anomalias, foi algo que já estava muito dentro do nosso planejamento e a Swap viabilizou com que isso acontecesse de uma forma, né, tecnicamente mais viável. Então foi muito bom nesse sentido. Acho que em termos de compliance, a I10 ao longo, né, ao longo desses 6 anos, a gente começou mais MVP que vocês. Acho que esse foi a gente não levantou capital, né, então a I10 é bootstrap, então obrigatoriamente a gente foi mais MVP. E a gente foi aprendendo ao longo da jornada a entender que, se eu tô no mercado financeiro não pode ser tão MVP assim. Eu tenho... O meu MVP, ele é já um 2.0, né? Sim. Ele já tem que estar num nível maior. Isso eu sou muito humilde em dizer que a gente aprendeu isso apanhando e andando, assim. Não Sim. foi uma coisa que a gente de cara já havia planejado. E hoje a gente entende isso e a gente vê esse posicionamento da Swap muito alinhado nesse sentido e também nos forçando a ser melhores, né? Acho que esse é um ponto, assim. A gente já tinha várias práticas de compliance, né? No outro liquidante a gente também passava por isso. Acho que era um pouco mais permissivo, de fato. Mas a gente também começou a olhar para isso. Tá, beleza, é chato, né? Comercial não gosta muito. Atrasa um pouco a venda, tem todo... acaba sendo menos pró-business no primeiro momento. Mas a gente cada vez mais está conseguindo perceber o valor disso e também tem a missão aqui, né? De transmitir isso aos nossos clientes. Para que, enfim, eles entendam que é necessário, né? E essa migração toda, ela aconteceu, por bem ou por mal, num momento de mercado bem desafiador também, né?
A gente literalmente fez entre os 2 ataques hacker que teve em PSTIs. Então, isso também, de certa forma, trouxe um pouco de desconfiança, né, e desconforto ali para o nosso cliente, porque estavam acontecendo muitas coisas ao mesmo tempo e muitas coisas fora do nosso controle, né? Então, a gente estava ali focado em conseguir, né, migrar as contas de um lugar para o outro, adequar a tecnologia, porque ainda que a gente esteja falando, tipo, o sistema brasileiro de pagamentos, as regras, né, não existe uma padronização. A API de uma IP é totalmente diferente da outra, as camadas de segurança, a forma que a arquitetura é desenhada, de uma própria integração do Pix, ela é diferente. E a gente precisou fazer isso por causa do tempo, de uma forma que a gente não mudasse quase nada para o nosso cliente. Então, falando um pouco mais em termos técnicos aqui, a gente manteve tudo igual. Então, nossas aplicações, seja a plataforma em si, seja a API, a gente tem vários clientes que são integrados com a API, a gente não mudou rotas. A integração deles continuou exatamente igual. E a gente fez esse deparo interno para plugar com a Swap, de modo que a gente mantesse uma retrocompatibilidade, porque a gente, obviamente, né, teve um processo de migração, então não foi desliga tudo, liga tudo. A gente teve que manter essas integrações ativas. Então, acho que essa complexidade foi bem alta, assim, para poder fazer esses deparos, porque eles não são só técnicos, né? Eles também são operacionais. E aí, trazendo alguns exemplos aqui que estão no dia a dia do nosso cliente. A forma, por exemplo, que a DOC lidava com a MED é totalmente diferente da forma como a Swap lida com a MED. A forma de bloqueio, a tratativa operacional de pedir uma explicação, por exemplo, o tempo que tu tem para dar devolutiva. Então, tudo isso muda, né? A forma que é lidado com antifraude é diferente também. Então, e óbvio, né? A gente conhece muito o nosso cliente, a gente tá muito próximo, a ideia tem essa posição, né? De estar muito próximo do cliente. E a gente levou isso para inúmeras discussões, né? Com a Swap, trazendo, olha, a gente precisa conseguir fazer isso. A gente tem os limites, por exemplo, das contas. A gente precisa migrar os limites. A gente não pode que lá tenha uma conta com, sei lá, 10 milhões de limite e ela amanhã acorda com 100 mil reais de limite. Não vai funcionar. Então, a gente acho que foi muito diálogo e muita negociação também nesse sentido, né? Não, e a gente sempre pensando assim, a gente precisa preservar, ser pró-business, preservar o negócio do nosso cliente. Ao mesmo tempo, a Swap tá abrindo as portas pra gente, ela não conhece a IDES, ela não conhece os clientes ainda. E ela tem uma gestão de risco dela que ela, precisa saber, precisa controlar. Então, a gente ficou ali nesse meio do caminho, né? Tentando preservar ambos os lados e, ao mesmo tempo, fazer com que o nosso cliente não tivesse uma perda, né, no negócio. Assim, não foi totalmente evitável, né? Houveram perdas, é óbvio, tipo, toda migração ela tem uma fricção. Mas, assim, eu, Maria, considero que foi um trabalho bem sucedido. Uhum. Porque o que a gente fez, assim... Talvez para o nosso cliente ainda ele não consiga entender a dimensão disso, mas foi muito grande. No tempo que foi feito, foi muito grande, assim. Você falou que a gente conhece os nossos clientes e, assim, uma coisa super legal é que a gente conhece mesmo. A gente sabe o nome de cada pessoa, o nome das pessoas que trabalham lá, a gente conhece histórias a fundo e não são apenas as pessoas, Uri, que estão na linha de frente no CS, né? O resto da equipe que está indiretamente ou às vezes nem diretamente conectada à operação de atendimento conhece as histórias. O que nos reforça ou reforça para a gente essa vocação que a gente tem de cuidar, né? E foi muito legal a gente poder perceber a mesma intenção e o mesmo tratamento da Swap conosco pelo simples fato de você estar aqui, por exemplo. Isso já diz muito para a gente também construir essa ponte, né? Exatamente. E repercutir dessa mesma maneira. Bom, isso é muito positivo, mas também nos traz algumas responsabilidades, para além das que a gente já falou, como, por exemplo, de sermos guias, de sermos porta-vozes das novas oportunidades do que vem por aí, né? Estamos com esse novo posicionamento na rua que nos coloca, nos responsabiliza dessa forma, e isso deixa para uma pergunta, né, para vocês, que bom, sabemos o que foi uma fintech lá em 2020, como ela nasceu, temos uma ideia, cada um tem uma perspectiva diferente. Sabemos o que é uma fintech hoje. O que será uma fintech no futuro? E aí, quem quer começar? Posso começar? Vai. Bom, acho que reforçando um pouco o ponto que você trouxe sobre parceria, realmente, estarmos juntos. O ano passado a gente fez também um processo de revisar a nossa marca, repensar a nossa marca e pensar um pouco no significado de tudo isso, né? E o que a gente percebeu, assim, falando um pouquinho também de
de contexto de swap é que o nosso trabalho e a nossa missão tem muito a ver com fazer o dinheiro trabalhar para quem é produtivo, para as empresas e pessoas que são produtivas, né? E não o contrário. E o que a gente percebia muitas vezes na 99, vendo o motorista, era que muitas vezes o motorista estava trabalhando por dinheiro. E a gente justamente refletiu muito sobre o que eram as engrenagens que estavam por detrás de possibilitar que o dinheiro trabalhasse, né, para o produtivo. E aí a gente pensou muito e chegou muito na conclusão de que eram os trabalhadores e as empresas. Essas são as engrenagens de crescimento econômico que realmente geram produção no Brasil e que vão fazer o país ir adiante, né? E aí tem uma coisa muito importante dos valores e dos elementos da nossa marca que entram muito dentro de tudo isso, que se conectam com o que você trouxe, que são especialização, parceria e transformação. Né? Então, a especialização em casos de uso que estão conectados com esse propósito. Não adianta a gente querer fazer tudo. Né? Não adianta qualquer tipo de fintech chegar aqui, porque realmente você precisa ser especializado para prestar um bom serviço, seu produto se conectar com aquela fintech. Não adianta você querer fazer tudo de uma forma abstrata, que você não vai resolver o problema de verdade. E aí você vai entregar algo que só entrega uma parte da solução. E aí, Ou seja, o que você está dizendo é, para fazer fintech, apesar das oportunidades serem muito grandes, amplas, né? serem amplas, existem jeitos certos de ser feito. Né? Existem fórmulas e regras que precisam ser seguidas para que o sucesso venha. Isso e também que, tanto a Ideias quanto a Swap, a gente não consegue focar em todos os tipos de fintechs. Perfeito. E fazer tudo bem, né? E fazer tudo bem feito. A gente precisa focar naquelas que realmente a gente acredita que estão conectadas com o nosso propósito. E no caso da Swap, o que está conectado com o nosso propósito é aquilo que maximiza o valor da renda do trabalhador e maximiza a disponibilidade de capital para fins produtivos da empresa. Então, ajuda a empresa a fazer melhor gestão dos seus recursos, ajuda a empresa a ter mais dinheiro para colocar nas coisas que geram produção. Então, aqui tem um ponto que foi muito importante no nosso trabalho de marca, que a gente percebeu, e que realmente guia o nosso trabalho em produto. Tem um segundo elemento que é a transformação, né? Que é, quando vem um parceiro, muitas vezes ele não sabe da resposta. E aí faz muito sentido, muitas vezes, a gente apontar o caminho e trazer as possibilidades que existem no mercado, que podem se conectar ao negócio que ele já tem, ao canal que ele já tem, à empresa que ele já tem. Educação, né? Tem um trabalho de educação forte. Porque quem sabe sobre as possibilidades, muitas vezes, somos nós. Claro que o nosso cliente é quem entende o cliente dele, que entende o ecossistema dele, mas quais são os produtos possíveis para serem distribuídos lá? Da mesma maneira que uma Unilever muitas vezes sabe quais são os produtos que são mais aderentes para um mercado, né? E o mercado conhece melhor os clientes dele, né? Que frequentam aquele lugar todos os dias, a gente também tem o nosso papel de apresentar para o mercado essas oportunidades. Então a transformação ela vem daí. Né? E o terceiro elemento que a gente acha que é o centro de tudo é a parceria. Não dá para a gente abrir realmente conversas desse tipo, mais estratégicas de construção de produto, se não existe um trabalho, um olhar onde a gente está no mesmo lado da mesa, onde a gente está em pé de igualdade, onde a gente realmente se conecta com o negócio dos nossos clientes e os nossos clientes com o nosso negócio. É o que vocês trouxeram, no final das contas. A gente está entrando no ecossistema da Swap, na licença da Swap. Né? O Uri, pessoalmente, está assinando documentos no Banco Central, né? E se responsabilizando por isso. Então, existe uma responsabilidade dos dois lados, e do nosso lado a gente tem uma responsabilidade de um serviço entregue com excelência na ponta. Não é à toa que a gente tem uma preocupação, eu acho que das maiores do mercado com o NPS, e eu arrisco dizer que um dos maiores NPS do mercado, se não o maior, no que a gente faz. Então, o nosso trabalho de marca eu entendo muito, e a gente se conecta muito com tudo que você trouxe aqui, porque a gente chegou à conclusão que o nosso trabalho é em cima desses pilares. E falando sobre o que é ser uma fintech em 2025, eu acho que realmente é juntar um pouco a fome com a vontade de comer. O que eu acho que está acontecendo é um ambiente muito propício para empresas que estão focadas em missões como essa, de fazer o dinheiro trabalhar para as empresas e para as pessoas produtivas, porque o momento é o momento do B2B.
né? Na nossa visão, assim, a gente teve uma abertura de mercado que permitiu uma corrida pelo público B2C muito grande. Então, se você pegar Nubank, Inter, C6, Tá mais enfim... consolidado, né? No mercado, mas em consolidação. São marcas muito grandes já, são marcas que investiram muito, ganharam o coração dos brasileiros, mudaram a dinâmica do mercado como um todo. Assim, até o Itaú, até o Bradesco estão se reinventando, né? A gente vê, inclusive, pessoas de tecnologia hoje integrando o conselho dessas empresas. Então, até um mentor pessoal meu, Paulo Veras, ele hoje faz parte do conselho do Itaú. Então, é uma coisa super bacana, que você vê realmente as pessoas repensando o sistema B2C. Mas o B2B, ele é um pouco diferente. O B2C ele é muito baseado em marca. Assim, a marca ela é fundamental, é importante, todo mundo precisa conhecer. Quem é que vai abrir uma conta num banco que não conhece, né? Mas no B2B, a gente acredita muito no poder das relações. A gente acredita muito na proximidade, no atendimento. E a gente acha que esse mercado ele vai ser pulverizado por definição. A gente acha que por desenho ele vai ser pulverizado. Por mais que o C6 seja conhecido por todo mundo, e talvez ele tenha um lugar ao sol em vários produtos B2B, tem muitos produtos B2B que vão ser muito bem distribuídos por ecossistemas. Sejam esses ecossistemas ERPs, empresas de gestão, marketplaces, e o que está por detrás de tudo isso é o produto de conta PJ, né? O conta PJ White Label. Então, a gente acha, no nosso caso, o White Label, né? Trazer isso junto com ideias para o mercado, olhando para o colaborador e olhando para a empresa. Então, quais são os produtos que vão fazer a empresa gerenciar melhor os seus gastos? A conectar as jornadas de pagamento, de compras, com um processo que está integrado com a fintech. Do lado do colaborador, é uma conta realmente salário, uma conta de benefícios que consegue ampliar o valor do dinheiro que aquele trabalhador ganha para que ele tenha ainda mais incentivos para trabalhar, né? Então, a gente acredita que a gente está muito no começo dessa transformação e a gente já vê empresas gigantes focando nisso. Então, hoje, se você olhar lá no Google, a Mastercard e a Visa estão com os olhos 100% nesse assunto. Né? Muito se fala sobre a revolução de cripto, o Brasil Tech, né? Que são essas várias tecnologias que o Banco Central está trazendo, e tudo isso é muito relevante como ferramenta. Mas qual que é o fim de tudo isso? Né? Na prática, né? Como que na prática isso vai mudar o Brasil? E a gente acha que isso, aos poucos, vai se traduzir em um aumento do PIB per capita. Né, vai fazer com que as empresas sejam mais efetivas, que as pessoas sejam mais bem remuneradas e que você tenha um ciclo de prosperidade maior para o Brasil. E a gente se conecta muito com isso. Né? A gente acredita que o nosso negócio precisa ter esse fim, no final das contas. E a gente acha que o momento é muito propício. Então, como eu comentei, as bandeiras hoje estão com os olhares 100% para isso. A gente vê o mercado de duplicatas, por exemplo, que é um mercado de 10 trilhões. É um mercado de 10 trilhões de valor transacionado. A nossa estimativa é que no Brasil você tenha por volta de 50 trilhões de volume transacionado no mercado B2B, então é um volume gigantesco. E que estão sendo reinventados com novas tecnologias, registradoras, novos produtos de boleto, novos produtos de cartão e que vão trazer muitas inovações para esses nossos clientes e parceiros. Então, a mensagem que eu trago para começar um pouco essa conversa do que é ser a fintech em 2025 é realmente olhar para a fintech não como aquela wallet, aquele QR Code que está lá no estabelecimento comercial, né? Mas ter um olhar para a fintech talvez menos paleta mexicana, e um olhar mais para uma fintech que impacta a ponta, que está olhando para o negócio, que está olhando para o trabalhador e que está, de alguma maneira, impulsionando a geração de riqueza daquelas comunidades, daqueles ecossistemas. Legal, você falou sobre, no varejo, né, no B2C, é importante que a marca seja conhecida, no B2B é importante que a marca conheça o cliente. Sim. Que é o poder das relações, né? Uma coisa que a Maria fala há muitos anos, né, Maria? Sim, exatamente. Acho que a gente está super alinhado, assim, numa visão de futuro. E a IDES também já levantou essa bandeira, já tem um tempo. A gente acredita muito e toda vez que a gente vai conversar com um parceiro, com um lead na ponta, a gente traz muito a estratégia de ter uma linha de receita B2B. Então, a gente sempre está olhando para negócios que têm uma linha B2B e olha para o B2C muito numa lógica do B2B2C ou B2B2E, né, Igor? A gente também usa esse termo. Que é o colaborador em si, né? Por quê?
Se a gente for pensar tanto ideias quanto Swap como máquinas, né, de criar fintechs, e aí nosso propósito aqui sempre de gerar receita, de gerar linhas de receita adicional para os nossos parceiros, a gente precisa entender. Esse parceiro, ele não vai ser o novo Nubank, né? Eu não me canso de falar isso, tem pessoas que ainda têm esse sonho, mas não... Desculpa, não vai ser o novo Nubank. A gente é bastante honesto, né? Aqui eu preciso, visão, né? preciso ser totalmente transparente. Não vai ser o novo Nubank, né? Nubank, Inter, C6, eles fizeram um trabalho de marca gigantesco, envolvendo rios de dinheiro, muito investimento. O nosso parceiro, o que tem pra ele, né? Qual que é a perspectiva de negócio? Pô, ele tem um bom TPV, ele tem uma base legal de clientes, uma base de fornecedores, uma base de colaboradores. Ele precisa saber tirar o melhor proveito possível daquele ecossistema. E aqui eu gosto muito de olhar não necessariamente para um volume gigantesco, absurdo de contas, né? Ele não precisa ter, 50 mil, 100 mil correntistas. Às vezes ele precisa ter 1000, precisa ter 500 correntistas, mas a gente está falando de um TPV alto, a gente está falando de uma conta que de fato está sendo usada, não é uma conta que o cara abriu aquela conta, ele tem mais outras 10 contas em outros bancos e vai receber o cartão, nunca vai usar ele, pelo menos uma vez. Então aqui eu gosto muito de ter esse olhar para taxa de conversão. O cálculo, né, que a gente sempre faz é o número de pessoas, empresas, vezes o ticket médio e a taxa de conversão. O quanto eu consigo gerar valor e eu consigo criar um lock-in, né, ter uma proposta irresistível para esse usuário na ponta, de modo que faça ele de fato usar a minha solução. Não necessariamente como a principal, mas que ele use aquilo para algo. Então, a gente tem aqui uma oportunidade de olhar para coisas que um Nubank, que um Inter, que um Bradesco, que um Itaú não estão olhando. A gente não quer ser a cópia do Nubank, do Itaú, do Bradesco. Não é esse o jogo, é outro game. O game aqui é a gente, aproveitar as vantagens, as fortalezas que a gente tem. Relacionamento, que é o relacionamento com esse cliente. E aí, o relacionamento não é só o relacionamento em si, tá? Eu acho que o relacionamento, ele é um pilar muito importante, mas ele sozinho, cara, no final do dia, né, somos todos empresários, queremos gerar dinheiro. Então não adianta o relacionamento não adianta. A gente tem que olhar pro relacionamento, mas a gente tem que olhar também pro, se eu tenho relacionamento, se eu tô próximo desse cara, eu tenho muito mais informação sobre ele do que o Bradesco, do que o Itaú. Às vezes eu sou o contador desse cara. Poxa, eu sei, todo o faturamento dele, eu sei do desafio dele, eu sei o tamanho da folha dele, eu sei do dia a dia financeiro dele, eu sei o que faz a empresa dele respirar. E isso me traz um leque de oportunidades gigantesco. Ele não é tão óbvio, mas se eu souber olhar, eu consigo tirar muito proveito disso. E aqui a gente está falando, de um contador, mas eu poderia ser o sistema de gestão financeira, eu poderia ser o sistema de gestão de folha de pagamento, eu poderia ser uma empresa de logística, uma empresa de facilities. E eu sempre gosto de olhar assim, Maria, que público que eu vou explorar? A gente sempre olha esses 3 pilares. Fornecedor, cliente, colaborador e aí parceiro também, né? Acho que cabe aqui olhar. Já aproveita e traz um case, assim, né? Dentro dessa... A gente tem tão boas histórias tão boas e de soluções que, nossa, às vezes estão passando abaixo do radar, abaixo do óbvio e que geram muita receita para os nossos parceiros e muito valor para quem contrata. Conta aí pra gente alguma. Eu acho que um case super interessante, assim, e que ele prova justamente o valor desse ecossistema e prova que eu não preciso ter uma marca gigantesca, não preciso botar rios de dinheiro e eu também não preciso ter um volume estrondoso, é o mercado de distribuição. E aí esse mercado, ele, né, existe dentro do mercado de saúde, existe dentro do mercado mecânico automotivo, existe dentro do mercado de energia solar, existem vários mercados que eles cresceram através de... Eu tenho aqui a indústria e eu tenho os distribuidores licenciados que fazem o papel de canal de venda para esse produto. É um mercado infinito, a gente tem alguns cases nesse sentido, e é um mercado que, esse cara tem dores tão específicas. Porque a relação de indústria com o distribuidor, ela é uma simbiose ali, né? Um depende do outro, tem uma relação alta de frequência de venda e de compra, e basicamente o distribuidor, ele vive, né, a partir desse cara ali, desse fornecedor que está sustentando toda a cadeia, e ao mesmo tempo ele é um cara pequeno, que não tem tanto recurso, então a oportunidade que eu vejo aqui é a empresa, a indústria, né, enquanto tendo esse parceiro, saber aproveitar, saber não ver só esses distribuidores como um canal ali, que vai gerar seu faturamento, mas ver a possibilidade de colocar serviços financeiros, porque esse cara, no final do dia, ele acaba tendo que ir para um banco e tem algo segregado muito mais desestruturado. Aí eu penso nessa indústria que
vai oferecer ali formas desse cara cobrar, vai botar uma maquininha, vai oferecer uma conta digital, vai oferecer linhas de crédito. Porque no final do dia, o que ela não tá só criando um serviço financeiro por criar. Ela tá potencializando o faturamento do próprio negócio dela. Uhum. Porque ela vai estar facilitando na ponta com que esse distribuidor, que esse cara venda mais, faça mais dinheiro. E esse dinheiro vai se retroalimentar o próprio modelo de negócio que ela já tem, né? Que é muito o core da intermediação financeira. É você fazer o dinheiro trabalhar para você. E se tu já tá transacionando esse dinheiro, por que não fazer isso, né? E aqui é só... Veja que nesse contexto que eu tô trazendo, um Nubank, um Inter, um C6, ele não vai resolver esse problema. Tipo, ele nem tem interesse de resolver esse problema. Ele não vai olhar com essa especificidade, né? Pra esse cara que tá na ponta. Então, aqui, só pra trazer um exemplo, enfim, poderia citar milhares, né? Mas é muito isso que a gente olha como oportunidade. E aí, esse parceiro, ele não vai precisar gastar rios de dinheiro. Ele não... Cara, o CAC dele é zero, né? Uhum, tipo, já ele já tem o cliente. Tipo, ele literalmente é fazer uma ligação, marcar uma reunião e... Olha, além disso aqui que eu já te vendo, eu consigo te dar a forma de tu cobrar por isso aqui. Eu consigo te dar linhas de crédito pra tu vender mais isso aqui. Eu consigo facilitar as formas de pagamento que tu entrega na ponta pra tu vender mais esse item que tu já tá vendendo. Então, é muito nessa linha, né? É fazer o dinheiro trabalhar por ti, como tu explicou ali várias vezes, e potencializar ainda um negócio que já existe, né? É mais do que conveniência, né? Ele vai ter que contratar isso de alguém, ele vai ter que fazer isso de alguma maneira, ele precisa resolver esse problema e a empresa que está numa posição mais favorável para resolver esse problema e para facilitar as coisas é a sua empresa. Então, Uri, aproveita, quero ouvir algumas histórias como essa, de cases também, né? Não, muito legal. Acho que quando a gente foi fazer a swap, obviamente, a gente teve que focar em um primeiro público. E o primeiro que a gente focou foi benefícios. E quando a gente falou para os nossos conselheiros, para os nossos investidores, que a gente ia fazer uma empresa de banking as a service, né, de retaguarda para empresa de benefícios, a primeira coisa que a gente ouviu foi que a gente estava maluco. Que não existia empresa de benefício suficiente para a gente vender, né? E uma das coisas que a gente percebeu foi que existiam empresas que não eram de benefícios, mas poderiam distribuir benefícios, como empresas de softwares de RH, ou ERPs. E um caso muito que marcou muito a gente nessa história de softwares de RH foi uma empresa que é uma das maiores desse segmento, assim, recebeu rodadas enormes de investimentos, mas era muito complicado para eles construir essa história de serviços financeiros dentro do software deles. E um RP, um sistema de gestão, ele tem um roadmap gigantesco de desenvolvimento, né? Botar mais uma coisa ali não é fácil. E muitas vezes é uma coisa que, assim, não é enxergada como core, né? Então, você tem aquela feature que pode mudar o jogo para o software, ou você tem que escolher fazer um time novo para criar um aplicativo novo, um portal novo e tudo mais. Mas o canal, ele era um canal muito promissor, né? Então ele atingia milhões de pessoas, muitas milhares de empresas. Então a gente tomou uma decisão de criar um produto white label, um aplicativo, um portal white label que conseguisse servir esse público. E isso exigia integração zero. Então não era necessário integrar de maneira nenhuma com o nosso software. E portanto ele não, o líder do produto dentro da empresa não precisava justificar isso num processo de orçamento. Então foi um sucesso, foi um golaço, o projeto acabou sendo aprovado, a gente desenvolveu essa solução e hoje é uma das empresas que mais cresce, uma das empresas que mais tem volume e que não teve que fazer essa integração até hoje. Um segundo caso que a gente acha super bacana também para abrir um pouco os horizontes é essa história de gastos de marketing online. Uhum. Né? Então tinha uma empresa que fazia, usando a nossa plataforma, ela já entregava cartões para reservas de viagens, né, que é um fluxo trabalhoso, difícil para as empresas, mas na época o mercado, inclusive com Covid e tudo mais, foi um mercado muito impactado e acabou gerando muitos problemas de volume, né? Então uma empresa que estava indo super bem passou a ter vários problemas de volume, de receita e de continuidade de negócio. E aí olhando para a solução dela, que era um cartão virtual, a gente estudou um pouco o mercado e a gente percebeu
que essa solução de cartão virtual também poderia ser usado para gastos de marketing online, em plataformas como Google, Facebook, Meta, etc. E essa empresa implementou essa solução e cresceu mais de 12 vezes num ano. Assim, foi uma coisa assim, meteórica, a tal ponto que a Meta ligou para a gente e perguntou o que está acontecendo, né? Por que os cartões de vocês estão crescendo tanto aqui, né? Então, acho que isso é uma coisa super bacana para, quando a gente olha, por exemplo, para o cliente corporativo, pensar que cada linha do P&L daquela empresa pode ser um produto financeiro diferente, com um método de pagamento diferente que funciona muito bem, como, por exemplo, um cartão virtual, que às vezes era uma coisa que nunca tinha sido pensada para aquilo, né? E tem agora uma coisa super relevante que está acontecendo, que acho que é legal também dividir, e como que a Swap e a IDES agora também vai ter esse produto no portfólio, que é super legal comentar, que é o voucher, né? Então, o mercado de benefícios está em ebulição desde que a Swap entrou no mercado e criou esse produto de benefícios flexíveis, e acho que a coisa só escalou mais e mais. A tal ponto que criou-se um novo arranjo nas bandeiras. Então, em vez do cartão de benefícios da Mastercard, da Visa, da Elo passar como crédito ou débito, agora ele vai passar na maquininha como voucher. Né? E isso exigiu uma implementação muito, muito importante das empresas credenciadoras, as maquininhas, mas também tem um impacto grande nos cartões das empresas que já operavam com mais de um modelo de negócio, né? Então, agora, os cartões que eram benefício e passavam como crédito vão ter que se tornar cartões voucher. Né? Então, isso muda, isso faz com que os cartões sejam remetidos, isso faz com que o pensamento de integrar soluções, ele surja. Né? E pensando nisso, a Swap criou o produto All-in-One. Né? Que é isso? É você poder, no mesmo cartão, ter muitos cartões. Né? Aquela funcionalidade que a gente está acostumado do cartão múltiplo, que é o crédito e débito, a Swap consegue viabilizar 4 cartões do mesmo cartão. E esses cartões podem ser um cartão de crédito, um cartão voucher, um de débito, e cada um deles pode ter uma finalidade diferente, e tudo isso vai poder ser escolhido na maquininha, pelo usuário. Eu quero tirar o dinheiro deste cartão aqui, ou daquele cartão aqui. Então, da mesma maneira que a experiência é fluida hoje de crédito e débito, você vai poder escolher o seu benefício, os seus gastos corporativos, o seu salário, você pode escolher de qual caixinha você está tirando. E uma coisa que é muito legal que a gente percebeu também, que a gente entregou de diferente, foi uma ferramenta de fallback. O que é isso? É um plano B. Quando, assim, a gente sabe que nessa implementação desse produto de voucher, as empresas de maquininhas, elas têm muitas software houses desenvolvendo esse produto para elas. E demora para implementar. E apesar de o produto ter que entrar em operação no dia 3 de novembro, muitas maquininhas talvez ainda não estejam 100% prontas. E para isso a gente criou uma funcionalidade onde a gente roteia a transação para o plano B quando a maquininha não estiver pronta para o voucher. Então isso garante que a empresa nunca vai perder realmente a transação. Passaria no crédito, por exemplo. Por exemplo, Então, esse é o tipo de funcionalidade que a gente pensa muito na ponta como é que isso vai impactar, e a gente traz esse produto all-in-one, né? Essa capacidade de você ter num cartão só múltiplos cartões com essas regras de negócio, essas inteligências que permitem que você venda cada vez mais. Pô, legal. Uri, aproveitando até, o voucher ele pode ser utilizado para qualquer tipo de MCC, qualquer tipo de compra, ele é para alimentação, refeição? Ele é focado em auxílio, alimentação e empate. Pô, legal. Auxílio, alimentação, refeição e empate. Ontem nós conversamos e jantamos, descobrimos várias coisas, conversamos um pouco antes, estamos conversando agora, e quanto mais a gente conversa, mais coisas a gente descobre, mais possibilidades, mais novidades, e isso, só nos enche de expectativa. Porém, daqui a pouco você tem que ir embora. E a gente está chegando ao fim. E a gente tem intenção de um churrasco raiz, né? E um churrasco raiz ainda, Uri. Por mim eu comi até no café da manhã aqui no Porto Alegre, né? Um churrasco, então... Boa. Uri, eu quero muito te agradecer em nome da IDES. Eu e a Maria queremos te agradecer por ter vindo, foi muito importante pra gente. A gente sabe que teu tempo é totalmente calculado. Eu quero fazer um último pedido. Prazer. Quero fazer um último pedido, que é uma palavrinha para os nossos clientes em 1 minuto aqui, naquela câmera ali, eu acredito. Não, boa.
acho que conectando um pouco com tudo que a gente falou, a gente viveu no empreendedorismo, desde que a gente começou a Swap, altos e baixos nesse mercado, né? Então, muito capital de venture capital, pouco capital de venture capital. É um mercado de muitas certezas, um Covid e depois muitas incertezas políticas. A gente teve um mercado muito aberto para novos players, um mercado mais fechado. Um mercado que teve muito B2C e agora olha para o B2B. E a mensagem que eu passo é que nunca vai ser tão bom assim e nunca vai ser tão ruim assim. E a gente sempre tem que manter o nosso pé no chão, né? Todos esses sinais, todas essas tendências, todas essas possibilidades, elas são muito boas, elas são muito interessantes, mas elas nunca deveriam tirar a gente da nossa trajetória, da nossa jornada, né? É importante levar elas em conta, porque às vezes, com o mercado mais aberto para funding, você levanta um pouco mais de dinheiro. Às vezes, no mercado fechado, você arrisca um pouco menos. Mas você nunca deveria perder o foco e o lastro de fazer um negócio sustentável, seguir na tua trajetória, focar na tua missão e correr os riscos que valem a pena. Então, queria deixar aqui o recado de que construir negócios consistentes e fazer coisas grandes são um exercício de longuíssimo prazo e não um esforço para aventureiros, né? E que quem quiser realmente construir uma fintech de verdade tem que ter um olhar de longo prazo, um olhar consistente e sustentável. Obrigado, pessoal. Foi um prazer falar com vocês. Assim, não tem melhor uso do meu tempo do que esse. Então, obrigado, pessoal, mesmo. Maria? Eu adorei que ele conectou várias coisas com o nosso novo posicionamento. Exatamente. e é exatamente isso, né? É exatamente isso. Às vezes a trilha fica difícil, né? Às vezes tem uma super subida, às vezes, sei lá, dá um calo no pé. Mas o importante é não desistir, é continuar. Eu acho que tanto o Swap quanto o I10 tem isso no seu core, né? Essa resistência, assim, a gente foi meio forjada a ferro, assim, pelo contexto de mercado, pelo tipo de negócio que a gente abraçou. E abraça todos os dias, ainda que tenham dias difíceis, né? Eu faço uma mensagem pra câmera também? Pode fazer, aquela ali. Muito obrigado, Maria, de verdade, e obrigado mais uma vez, Uri. Eu sou o Igor, estive com vocês aqui no primeiro episódio do Rota de Valor. A I10 nasceu para quem ama empreender e a nossa missão é fazer fintechs com começo, meio e futuro. Muito obrigado e até a próxima.